Olá, aqui Hamilton Rodrigues. Seja muito bem-vindo a nosso podcast português a través de la Bíblia. Ou seja, você pode, nesse projeto, aprender português ou aprender espanhol, porque em realidade eu vou aqui intercambiar português e espanhol para poder falar a los brasileiros, falar a outros de sua linguagem espanhol, e quero aqui que isso seja de muita bendição para você, para seu conhecimento da Bíblia em português, para seu conhecimento da Bíblia em espanhol, ok? Aqui nós vamos a caminhar por la Bíblia, falando português, espanhol, para compreender um pouco do conteúdo bíblico. Pero muito importante dizer que neste projeto aqui não é um projeto de um curso bíblico. Não estamos aqui fazendo um curso bíblico, ok? Nós estamos aqui para estudar o linguagem português, estudar o linguagem espanhol, mirar o texto, mirar as diferenças, mirar o que é semelhante, para que podamos assim entender e crescer nesse projeto. Então, nesse projeto, hoje, nosso tema será medo de falar e não ser compreendido em este outro linguagem. Medo é uma coisa que afeta a muita gente. Medo de falar, medo de se expressar, medo de apresentar-se. Então, muitas pessoas são, aqui em português se diz, são paralisadas por el medo. Medo é uma coisa muito forte que afecta muita gente, medo. E há pessoas que têm medo de muitas coisas. Medo de uma pessoa que tem mais influência, medo de estar frente a muitas pessoas, medo de falar, de se comunicar, de se expressar. Então, o medo paralisa. O medo te hace parar, se hace não seguir, não avançar. Então, medo é uma coisa que necessitamos. Você necessita vencer o medo. Então, nós vamos a tratar nesse podcast del medo de falar e não ser compreendido nesse outro linguagem que nós estamos estudando. Ok? Vamos allá? Muito bem. Então, para nossa charla de hoje sobre o medo, e interessante que todos nós já fomos afetados por el medo. Medo é uma coisa que faz parte da vida. Em realidade, o medo é necessário, o medo, porque você passa por aquela situação, uma situação que te afeta, que te traz seguramente uma questão de um desconforto e não se queda bem. Então, você necessita fazer um esforço para vencer aquela situação. Isso é normal. Na vida, passamos por isso. Mas nós não podemos, muito importante entender, que não podemos paralisar e quedar como se fosse uma coisa, um imueble que não avança, que não adelanta, não avança e não vá atrás. Nós necessitamos tomar uma atitude, tomar uma decisão. Sempre, seja estudando um linguagem, seja estudando para um tema na vida profissional, seja em la vida familiar, em la vida profissional, em la vida dedicada à igreja também. Nós passamos por isso. E é muito importante que se tome uma decisão. E muitas vezes, o medo não tem uma razão. O medo é como se estivesse em la cabeça da pessoa. A pessoa pensa uma coisa, é como se fuera, ela cria uma condição, como se fosse um animal gigante, e ele criou este animal gigante, e esse animal vai atacar ele.
e ele queda assim, com aquela condição, porque foi criado por ele e não consegue avançar. Em muitas situações da vida, nós passamos por uma situação como essa, em uma condição como essa. Então, nós temos que, muitas vezes, isso não é real, essa condição não é real, esse animal, esse gigante que está frente a nós não é real. E nós necessitamos avançar e seguir e vencer, porque nós, especificamente, que leemos a Bíblia, que servimos a Deus, há que entender que nós somos fuertes. Deus é com nós. Deus está com nós para vencer essa condição, ok? Pero nós não estamos aqui para fazer predicação bíblica, vamos ao texto. Então, ao texto, ao nosso tema, que é medo. Muito bem. Então, o medo muitas vezes acha que a pessoa esteja assim, sem avançar, sem volver atrás, e não sabem como sair de aquela situação, não sabem como sair de aquela condição. Então, por que nós estamos propondo o estudo do lenguaje a través da Bíblia? Porque há muitas vantagens. Há muitas vantagens em ler a Bíblia para poder alcançar essa vitória de entender, de compreender melhor este outro linguagem, porque a Bíblia para nós é mais facilmente compreendida. Nós temos o texto, muitos de nós temos o texto em nossa mente. Então, mais fácil de compreender, mais fácil de guardar e de acordar, seguramente. Então, a Bíblia tem muita ventaja que nós estamos estudando o texto bíblico, ok? Bem, as pessoas muitas vezes se quedam assim com essa condição de medo. Quando que você passa por uma condição de medo de falar e não ser compreendido? Claro, não se preparou e teve que fazer um viagem. Ele teve que fazer um viagem e não se preparou de maneira que seria necessário preparar-se e teve que viajar, seja por uma condição de trabalho, e seja por vacaciones mesmo, para lazer, para desfrutar, e não se preparou. E aí tem que estar frente a uma situação, uma condição que necessita falar para que a pessoa te compreenda. E aí, como queda, não consegue. E aí vem toda aquela condição, e muitas vezes se equivoca, às vezes está estudando outro linguagem, e aí cambia as expressões de seu linguagem nativo, com o que quer aprender, com outro linguagem que está estudando ou que estudou, e aí queda aquela condição complicada. Então, o que se vê é que as pessoas se equivocam muito por conta que não se prepararam. Mi querido, necessita preparar-se, necessita ter momentos de dedicar-se nesse projeto de estudar este outro linguagem, para que você pueda ter algumas, é como se fosse uma conta bancária, que você vai ponendo recurso para que quede cada vez mais com mais condições em sua conta. Então, de la mesma maneira cá, você necessita poner conhecimento. Poner conhecimento de las expressões, poner conhecimento de aquele novo linguagem que está estudando, para que pueda, ao momento que necessite, poder usar, porque está muito fresco, muito disponível. Em português se diz muito fresco em sua mente, pero assim, muito disponível em sua mente para poder usar. Então, há que poner isso em ação, em sua vida, para poder,
al momento que necesite, tenga isso facilmente em sua mente, acorde facilmente para usar aquela expressão. Por isso que nós usamos a Bíblia. Então, para que você pueda, incluso, por quanto que é um livro que você conhece bem, você pueda incluso acordar-se de expressões semelhantes para momentos que você necessite usar, ok? Para momentos que necessite usar. Então, para que você pueda vencer o medo. O medo é essa coisa terrível, este gigante terrível que se apresenta frente a você. Você vai vencer este gigante como tendo oportunidade esta frente, não de uma maneira que sea premente, que sea por uma exigência, pero disfrutando antes, você vai estar frente a las expressões, frente a la Bíblia, frente a este novo linguagem, para poder aprender e ter assim um aprendizagem tranquilo, porque a tranquilidade, como se for acostumbrando-se com este gigante, e você vai ver que ele gigante não é tão gigante assim, você é muitíssimo mais forte, que tem mais poder para vencer este gigante, ok? Este gigante del medo. Então, há que preparar-se. Para vencer este gigante, há que preparar-se. Como se fuera uma batalha. Como se fuera uma pelea, uma grande pelea, uma guerra. Ok? E você necessita, para ir à la guerra, necessita preparar-se. Necessita que esteja preparado para vencer o gigante. E o gigante solamente se vence preparado. E como les falei, muitas vezes esse gigante está em nossa mente. Ele não existe, ele não é real. Pero nosotros, como si fuera nosotros, lo creamos. Nosotros lo hacemos existir, pero lo hacemos existir em nossa mente. E nosotros temos que tomar uma decisão para vencer este gigante que nosotros hemos criado, ok? Então, vamos lá. Então, é muito importante preparar-se leyendo a Bíblia nesse novo linguagem de maneira regular, frequente. Não necessita prisa, pero necessita que seja de maneira regular, dia tras dia, para que podamos ter momentos com aquele livro, com aquelas expressões que nos vai fazer chegar a donde necessitamos chegar, ok? Então, pode ser que você tenha mais velocidade ou não tenha tanta velocidade em nascer isto em seus dias para os estudos desse novo linguagem, pero necessita que seja regular, todos os dias, 10, 15 minutos, todos os dias são suficiente para que em um tempo como que de 3 meses você pueda ter muita condição de estar falando bem este novo linguagem, ok? E este gigante, como se fosse de pouquito em pouquito, de passito, você pueda vencer este gigante que existe em sua mente, que lhe impide, né? Impide de vencer, de avançar. Muito bem. Então, vale muito exercitar-se en el estudio de la Bíblia, em los temas conhecidos. Nós não vamos usar um texto que seja difícil de compreensão, um texto que seja difícil de compreender. Nós vamos usar texto que seja de fácil compreensão, como nós já hemos aqui puesto vídeo de salmos, vídeo de textos que Jesus falava a persona, e vamos a poner aqui texto com estas características, para que você pueda mirar isso, entender bem, ver que não existe tanta diferença,
pero los detalles nosotros vamos poniendo, ok? Nosotros vamos poniendo los detalles donde se necessita tomar atenção para que podamos alcançar êxito en este proyecto, ¿ok? Entonces, más que todo interesante examinar un texto que sea conocido, Entonces, muchas veces nosotros nos equivocamos exactamente en eso, porque queremos aprender um novo linguagem e aí assumimos um paquete que não foi preparado especificamente para nós, é um paquete general e nós não é como se fosse uma comida que se preparou como um paquete de comida, ok? E viene e não é a comida que eu solicitei. Como se fosse chegar a um sítio, em um restaurante, e você vai chegar allá para comer, e ao chegar, a pessoa, o mesero, vai vir com você, já viene com a comida já preparada e põe a sua mesa, você tem que comer. E aí não sabe como preparou, não sabe se está a seu gosto, não sabe se está a sua temperatura, não sabe se está com a quantidade de, por exemplo, de sal, se é um posto aquela coisa que traz sabor à comida, como a você lhe gusta, e aí você recebe esse prato e tem que comer. Não, aí queda mal. Então, nosso projeto aqui é que você coma uma comida que você eligiu. Incluso, como já comentei em outro vídeo, você poderá dar-me a sugerência, você poderá enviar-me sua solicitud para que eu traga aqui um texto da Bíblia que você mesmo eligiu, que você mesmo solicitou para nossa atividade aqui. E claro, você mesmo incluso poderá enviar a nota de voz, a gravação desse texto para que eu pueda fazer uma avaliação, ok? Nós vamos estudar especificamente texto bíblico, especificamente, não vamos usar outro, não será outra comida. É claro que essa comida é para aqueles que a ele lhe gustam, ok? Então, se a pessoa quer comer uma outra comida que não é Bíblia, seguramente não vai estar aqui. Pero se a essa pessoa lhe gusta a Bíblia, essa comida bíblica, seguramente é a que estamos oferecendo. Pero você vai comer a sua maneira, para que pueda vencer. Por exemplo, se lhe põe frente a você uma comida que você não sabe o que é, não sabe seu sabor, seu sazón, não sabe nada, aí o medo, seguramente o medo vai vir. E o medo que você vai comer e não vai estar satisfeito, vai comer e não lhe vai ser bem, vai comer e há possibilidade que alguma coisa mala lhe venga a ocorrer. Então, por isso que estamos aqui propondo uma comida que você está eligindo, uma comida que você pueda comer e estar satisfeito, feliz com essa comida, ok? Então, muito importante aqui para nosso aprendizagem que isto esteja claro para você. Texto da Bíblia, conhecido, de fácil compreensão, para que você pueda alcançar êxito no estudo do português. E, claro, você que quer aprender espanhol da mesma maneira, nós vamos fazendo o mesmo. E quero escutar, quero saber, de vocês que querem aprender espanhol, de vocês que querem aprender português, seu comentário sobre esse projeto. Eu quero saber seu comentário, que lhe parece, que lhe gostaria alcançar,
que experiência le gustaría tener, se quer ter uma charla personal, uma videollamada, uma live comigo através de Instagram, como queira. Eu estou aqui para desfrutar esse momento com você, ok? Eu quero que esteja muito claro isso para você, para que podamos aqui aproveitar da melhor maneira possível nosso tempo nesse projeto que estamos aqui apresentando a você. E claro, mais que tudo, para que pueda vencer o medo. E claro, por exemplo, se tem uma fecha definida de viaje, de vacação, a serviço, por conta de compromisso da empresa, de uma responsabilidade da empresa onde trabalha, ou uma cita com alguma que seja, que tenha que estar frente a uma pessoa que habla esse linguagem português, ou você que habla português e vai estar frente a uma condição que necessita falar espanhol. Mira, se há um tempo, uma fecha definida, por favor, me escreva para que podamos fazer um plano de desenvolvimento específico para você, para que podamos alcançar aí um êxito nesse projeto, ok? Então, como comentava, o projeto aqui é um projeto que frente a uma condição, você pode vencer o medo, e vai vencer com um texto de seu conhecimento e que seja mais fácil para você exercitar-se nesse texto. Muito bem. E eu posso falar isso especificamente porque eu passei por isso, ok? Eu me acordo bem, havia um compromisso em Bolívia, hace isso mais ou menos uns 25 anos, um pouco mais, pouco menos, eu creio que não tanto 25, talvez uns 22, 23, entre 23 e 25 anos, eu tinha que viajar a Bolívia por conta de um compromisso, uma responsabilidade já, e me quedei com muitíssimo medo. Mas por que o medo? Não é que havia um gigante que não existia. Havia um gigante que existia, sim. Não é que não havia, havia. E qual era o gigante que existia? Mi condição de conhecimento. Eu desconhecia, não conhecia o espanhol de maneira suficiente, de maneira em condições de poder apresentar-me frente a um grupo de pessoas e falar espanhol. Então, eu teria uma responsabilidade, havia uma fecha definida, e eu tinha que apresentar allá um tema, fazer uma apresentação de um tema. O tema eu conhecia. Mira, a vezes você tem conhecimento de lo que você vai falar, pero não tem conhecimento de como falar. São coisas muitas vezes diferentes. Então, se você tem uma responsabilidade para falar uma coisa que é de seu, aqui nós decimos que é de seu domínio, você domina aquele tema, aquele gigante está bajo seu domínio, seu governo, pero há outro gigante que é o linguagem. Mis queridos, foi muito difícil para mim. Eu pensava naquele todo o tempo, porque os dias iam chegando, a fecha do viagem ia chegando, e eu me quedava com muita preocupação, porque tinha que apresentar-me, e eu queria apresentar-me falando el espanhol. E aí, a condição foi muitíssimo mala, porque naquele tempo eu não estava usando especificamente a Bíblia, eu estava buscando entender, compreender o espanhol com outro projeto. Então, busquei uma maestra, senhora Alicia, a pessoa espanhola, pessoa bueníssima, com uma amabilidade tremenda, muitíssimo amável, uma pessoa muitíssimo educada, pero não havia como estudar um projeto
com a persona e os dias chegando. Então, quais eram os problemas que eu tinha? Primeiro, eu não estava em condições de exercitar-me no tema de maneira que eu pudesse lograr êxito, de ter condições em tempo suficiente de ter condição de falar o espanhol de maneira correta, de maneira clara. Então, foi um momento assim, muito difícil, aqueles momentos, aqueles dias que eu passei antes desse evento que eu tinha que apresentar-me allá em Bolívia. Então, quero dizer-lhe, essa condição, você vai vencer preparando-se. Claro, se você tem como se fosse uma surpresa, ok? Uma condição que chegou assim condição que você não esperava. Uma situação que você não esperava e chegou. É muitíssimo difícil ocorrer isso. Normalmente as coisas têm suas definições de tempo, de momento, que você pode preparar-se e poder ter controle, ter domínio de aquela situação. Então, eu estava esperando, podemos dizer assim, esperando os dias chegarem, e eu não tinha domínio do linguagem, do espanhol para aquela condição. E aí eu penso que foi malíssimo, foi uma experiência dificilíssima, que eu passei de apresentar-me naquele evento allá em Bolívia, sem condição, sem nenhuma condição. Como comentei em outro momento, se tiver uma gravação daquele evento, eu seguramente ia escutar e estar avergonzado por la condição, ok? Então, as pessoas muitas vezes querem estudar um tema que não é familiar, e porque o tema não é familiar, não conseguem domínio da linguagem. Então, o medo chega, e o medo especificamente é de equivocar-se. E claro, muitas vezes, se você habla despacio, você habla com calma, a vezes a pessoa entende, as pessoas são educadas e querem compreender, que entendem sua condição, pero há que dedicar-se. Se você se dedica, isto vai ser bem a las pessoas a quem você vai apresentar-se a elas, e vai ser bem a você também, porque você conseguiu um recurso para esse momento de sua vida. Então, isso há que considerar. E esse medo não pode fazer que você não desenvolva uma condição de aprendizagem. Há que vencer isso, há que organizar-se de toda maneira para chegar o dia e ter alguma condição, uma condição melhor para esse momento, ok? Então, muitas vezes a pessoa vai estudar um texto de difícil compreensão, e aí ele gigante se queda mais gigante que seria, porque você se preparou com recursos que não seria ideal, como se fosse para uma pelea e necessita para aquela pelea preparar-se, comer, e aí vai comer a comida que não é a comida que a você le gusta, que le vai ser bem, e então pode chegar o dia e será muitíssimo pior. Então, o projeto que estou apresentando aqui é um projeto com uma comida que le vai ser bem, que você está acostumado com ela, que a você le gusta essa comida que é a Bíblia. Então, como eu comentei, passei por essa situação e não sei este recurso como deveria usar, não me preparei como deveria preparar, e aí minha condição quedou muito complicada.
e aí depois que eu comecei a desenvolver um projeto e então cheguei a essa condição de compreender muitíssimo bem o novo linguagem e por isso estou aqui apresentando a você esta oportunidade. Muito bem, então como se deve fazer? Você deve fazer um plano. Você deve fazer um plano. E aqui tenho um plano para você. Eu quero apresentar a você um plano que seria um passo, outro passo, para que podamos desenvolver nosso conhecimento, nosso aprendizagem desse novo linguagem, de maneira que não se necessita ter prisa, pero não se pode parar. Sem prisa, pero manteniendo la caminata. Sem prisa, pero manteniendo la caminata. Então, como le falei, como se fueran uns 10, 15 minutos al dia, todos os dias, estudando o texto, que seja você que habla espanhol, o texto em português, você que habla português, o texto em espanhol, textos que vamos juntos nessa caminata para poder alcançar uma condição buena, para poder comunicar-nos. E claro, há que ter atenção, há que observar os detalhes, há que tomar nota, ok? Se você necessita viajar a outro país, seja por vacação, seja por uma responsabilidade profissional, você deve ser dedicado nisso para entender. Não pode considerar que seu conhecimento que você alcançou por observar, porque você... Não, por favor, não haga isso. Há que dedicar uns 10 minutos, 15 minutos ao dia. Você vai ter condições de ter um êxito nesse projeto para dominar esse novo linguagem, ok? E aí, nós vamos buscando, de todas maneiras, melhorar e avançar, de maneira que podamos aí ter, ao final desse período, uma condição buena de conhecimento desse novo linguagem, ok? De maneira que você não tenha essa condição de medo, o medo seja vencido, o medo já não exista mais o medo, esse gigante já não exista mais, e você pueda apresentar-se nessa condição, nesse momento, de maneira que você pueda estar tranquilo e consiga manejar sua comunicação com esse grupo, com essas pessoas, onde seja, de maneira muito tranquila para sua alegria, sua vitória, ok? Então, quero hoje terminar aqui lendo um texto muito interessante para terminar nosso podcast, o Salmo número 100, ok? Salmo de alabanza. Vou ler primeiramente em espanhol para mis amigos que estão escutando esse texto aqui, mis amigos do português de Brasil, ok? Depois vamos a ler em português. Vamos allá, leyendo em espanhol. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová com alegria. Venid ante su presencia com regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre en su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Glória a Jesus, que lindo. Agora vamos a ver esse mesmo texto em português, para mis amigos que hablam espanhol, escuchar o português
e fazer seu comentário. Hoje nós aqui não estamos lendo e fazendo comentário de los textos, de los detalhes, pero quero que você escute e me comente o que pensa, o que observou em los dos textos, ok? Salmo 100. Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Que Deus lo bendiga e que este video, esse podcast, dê muita bendição para a sua vida. Felicidades!